Meu nome é Sérgio Murilo de Almeida Guedes dos Santos e o nosso tema é condução térmica e eu vou falar um pouco aplicado na engenharia civil, mais especificamente na área de concretagem. A concretagem de elementos de grande porte, com volumes grandes, ela requer uma atenção extra com a liberação de calor resultante da reação química ocorrida pelo cimento com a água. Esse fenômeno, quando ele não é controlado, ele pode gerar patologias no concreto, comprometendo a capacidade de suporte de tensões e trações e causando diminuição na sua vida útil, na vida útil da estrutura. Por isso, é preciso ter uma atenção no resfriamento desse concreto. Quando a temperatura do concreto diferencia da temperatura ambiente 25 graus, a probabilidade de ocorrer fissuras ela é muito grande. E um pesquisador, especialista, na verdade, Rubens Curti, ele fala isso, exatamente isso, que a temperatura, as fissuras, elas são geradas por, pela essa diferença de temperatura. Ela, quando a temperatura da mistura ela passa de 65 graus, gera um fenômeno chamado de intrínsita tardia. A ocorrência desses problemas ela vai depender muito da composição química dos componentes do concreto, né? Além do cimento, pode ir retardantes, pode ir aceleradores de pega, que isso faz com que as reações químicas gerem mais calor ou menos calor. Também depende muito da umidade do local, do ambiente, né? No horário de concretagem e e locais onde estão sendo concretados. Tendo esses problemas, né, sabendo que causa diminuição na resistência e vida útil do concreto, devem-se adotar soluções para poder diminuir essa elevação de temperatura. A principal estratégia que as concreteiras utilizam é a utilização para reduzir a temperatura, é a utilização de gelo no resfriamento do concreto, na hora que ele é lançado. Há outros métodos também, como nitrogênio líquido nos balões de caminhões betoneiros. Só que o mais usual, que dá resultado e financeiramente é mais viável, é a utilização de gelo. E para isso eles substituem a parte da água pelo gelo. E, e para isso eles têm que fazer os cálculos corretos, porque o gelo, quando ele não tem o mesmo volume que a água, então é preciso utilizar o peso para poder calcular exatamente correto a quantidade de gelo que você vai colocar na substituição de uma quantidade de água. E para isso, para não ocorrer, né, o erro de mais ou menos utilização de água e acabar errando no fator água e cimento. Por razões econômicas, antes de adotar qualquer uma dessas soluções, deve ser efetuado cálculos de tensões de origem térmica para verificar se há realmente a necessidade
da aplicação desses métodos de resfriamento. O resultado vai variar muito nas condições das peças, das restrições de movimentação que a mesma pode ser sujeita, ao meio ambiente onde ela está sendo aplicado e as características do concreto aplicado, né? Como falei antes, os produtos que vão no concreto. Tendo todos esses dados, né, para poder calcular se é necessário ou não resfriamento, é possível definir a temperatura máxima que o concreto ele pode chegar no lançamento. Assim, é possível conseguir os procedimentos, né, e os procedimentos para fazer o resfriamento do concreto no lançamento dele. Levando em consideração a utilização de gelo para fazer o resfriamento do concreto, ela pode ser aplicado nos caminhões betoneiros ou também fabricado em obras. Muitas obras de grande porte, onde tem um volume muito grande, peças muito grandes, é comum ter centrais que fabricam gelo, né? Produzem o gelo para poder utilizar no concreto. Geralmente onde também tem indústria, é montado pequenas fábricas de concreto. É indicado que o gelo ele seja fabricado, né, em a menor proporção possível, no menor tamanho. Isso é para que o descongelamento dele no concreto ele seja rápido, porque ele não pode ser lançado na peça ainda como pedra, né? Ele tem que derreter lá dentro para poder não deixar vazios dentro do concreto. Muitos pega rápido e pode haver vazios onde vai poder ocasionar patologias posteriormente. Quando o gelo não é fabricado, né, não tem uma central dentro da obra e é comprado, ensacado, muitos especialistas dizem que tem que ter muito cuidado redobrado com a utilização desses gelos ensacados, devido à utilização ao fator água e cimento. Isso por quê? Porque se você colocar, basear um saco de gelo com um determinado peso e jogar isso para todos, pode haver um erro muito grande na quantidade de gelo que você vai estar aplicando, porque a diferença de um saco para outro pode variar, e isso pode ocasionar erro no fator água e cimento, quando você vai substituir a água pelo gelo. Então, é preciso ter muito cuidado quando se vai utilizar, generalizar o peso de cada saco de gelo para utilização. Em obras litorâneas, onde utiliza-se gelo para o resfriamento do concreto, tem que ter também um cuidado para saber a procedência do gelo. Ele não pode ser de origem marinha, porque a água do mar ela vem com sulfatos agressivos que pode prejudicar a estrutura do concreto. Então, quando você está utilizando, concretando em locais litorâneos ou regiões que deve ter um cuidado da procedência da água, é necessário que seja feito antecipadamente ensaios químicos no gelo, para saber se não tem esses sulfatos agressivos, que podem ocasionar patologias no concreto. O controle de temperatura ele deve ser efetuado
logo quando você está lançando o concreto. Isso pode ser monitorado por meio de sensores elétricos, né, termômetros ou termopares embutidos na argamassa, né? Se caso tenha uma diferença na temperatura, ou vá mais, vá menos, pode ser corrigido na hora, com adição de mais gelo, né? É, e com aditivos super classificantes, capaz de reduzir o consumo de cimento na dosagem. Em, em estruturas de grande dimensão, é frequente em peças como barragens, blocos de fundações e de edificações, fundações eólicas e lajes, ter esse problema com a temperatura do concreto, por ser de grande porte, de dimensões muito grandes e ter essas reações químicas que o, elevam a temperatura, né? Mas também não deixa das peças menores ter esse problema também, né? Eles não estão 100% livres dessas diferenças de temperatura que causam fissuras e patologias no concreto. Então, sempre quando for feita uma concretagem de grande ou de pequeno porte, é necessário ter uma atenção para essa mudança de temperatura. A gente tem exemplo como lajes comuns de casa, onde você tem que fazer a cura do concreto, sempre está jogando água para controlar essa temperatura, essas temperaturas, né? Então tem que ter sempre um cuidado grande com relação ao concreto, para não ter problemas futuros. Estruturas de concreto de alto desempenho, onde a utilização de cimento é muito elevado, elas devem ser sempre ter mais atenção do que qualquer outra, né? Como falei, tem um excesso de cimento e o cimento com a água reage elevando muitas temperaturas. Então, sempre quando eu tiver esses tipos de concretagem, eu preciso ter um cuidado maior, até mesmo na hora de concretar essas peças. Por exemplo, você tem que escolher horários mais frescos para fazer essas concretagens, né? De manhã ou no final da tarde, onde a temperatura ambiente ela está baixa. Isso vai ajudar na hora da aplicação, com que o resfriamento, a temperatura não eleve tanto como você concretar em meio-dia, onde a temperatura ambiente já está bem elevada. Um exemplo de uma obra onde teve cuidados, né, com essa relação de temperatura é a usina elétrica de Itaipu, onde ocorreu essa utilização de gelo para o resfriamento do concreto. Para vocês terem ideia, lá dentro tinha uma central de fabricação de gelo, e a capacidade de produção dela por dia era de 1.700 toneladas por dia para as concretagens, para poder fazer o resfriamento. Então, o que eu pude trazer aqui para vocês, né, falando dessa parte de condução térmica, na parte da concretagem, é que fazer vários cálculos também para ver a necessidade de baixar essa temperatura, né? Nesses cálculos é considerado os produtos químicos que vão lá dentro, considerado o local de aplicação, né, a temperatura ambiente, e isso tudo para
não ocorrer patologias no concreto, né? Nem por parte de elevações de temperatura e também nem por parte de utilização elevada de, por exemplo, gelo, né? E acabar utilizando muita água, né? Quebrando o fator água e cimento do concreto.